governo e o seu governante com vários sobrenomes. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha. Que o Senhor abençoe a edição de número 62, nesta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. O presidente Luiz Queimando Pontes Lula da Silva não sai do palanque. O fogo sai da boca de dragão do sujeito. Não, eu não estou falando do mau hálito de quem enche a cara, não. Eu estou falando da verborreia, do excesso de palavras que traduzem as ideias equivocadas desse governante. Ideias fixas, quase uma psicopatologia. Ele tem compulsão em atacar o único setor que mantém o Brasil de pé. Nos últimos dias, Luiz Despeitado Lula da Silva vem mostrando o quanto a admiração do agronegócio pelo presidente Bolsonaro incomoda o ex-presidiário presidente. Em vez de engrenar uma pacificação, ele continua apostando no confronto. Ele vem aumentando os ataques feitos na campanha eleitoral. Xinga aqueles que nos últimos 50 anos trabalharam muito, investindo pesado em pesquisa e tecnologia. Segundo a Embrapa, as áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa no Brasil somam 282 milhões de hectares. Mais de 33% do território brasileiro. O agricultor tirou o país da condição de importador de alimentos. A agroindústria nacional alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O valor bruto da produção da agropecuária fechou 2022 com 1,189 bilhões de reais. É o segundo maior valor das últimas 3 décadas. 30 anos. E o faturamento das lavouras foi de 814 bilhões de reais, enquanto a pecuária faturou mais de 374 bilhões de reais. O agronegócio, pessoal, emprega mais de 19 milhões de pessoas, o equivalente a 19,4% da mão de obra ativa no país. E mesmo assim, o presidente Luiz Odeio Bolsonaro Lula da Silva insiste em chamar os produtores rurais de fascistas. Bom, antes de continuar, deixa eu manter vocês informados. As minhas contas continuam bloqueadas. Eu fui condenada a pagar uma indenização por causa de uma entrevista que eu fiz. E o entrevistado falou de um ex-deputado. Mas eu não tinha dinheiro para pagar, então a justiça foi lá e tirou o pouco que eu tinha. Era o suficiente até eu receber do YouTube. Agora nem isso. Quem puder dar uma força, agradeço de coração. Agradeço comentários, likes, compartilhamento dos vídeos. Se quiser, eu agradeço também quando você se inscreve no canal e clica no sininho. Assim você fica recebendo as notificações e acompanha os vídeos novos. Talvez assim o YouTube pare de esconder os meus vídeos. Falou? Deus abençoe. Então vamos lá. O Luiz Descondenado Lula da Silva está dobrando a meta da delinquência quando avaliza as ações ilegais e truculentas do MST. De janeiro até agora, o MST promoveu invasões diárias em propriedades rurais, privadas e produtivas, quase 60 até agora. Uma delas, inclusive, foi na fazenda do Embrapa, lembra? Pois é. O MST está tão sem freio que já ocupa chefias do INCRA em 19 estados. Luiz Comparsa Lula da Silva nomeou os líderes do movimento para os cargos públicos. Os caras seguem uma cartilha bem estruturada, tá lá no site mst.org.br. Os sem terra estão organizados em 24 estados. Eles se afirmam como movimento de massa e autônomo, financiado por doações e convênios com governos. Todo mundo sabe disso. O que eles arrecadam, pessoal, eles investem na articulação e treinamento dos invasores. É quase uma seita. Lembra muito o fascismo na Europa do século passado. Veja isso aí.
educação é um dos braços principais do MST. Quando um presidente da República, um jurista, um jornalista ou um artistinha qualquer coloca um bonezinho do MST, diz sim aos crimes que o movimento comete. E o alcance do movimento pode aumentar ainda mais, depois que o governo federal começou a liberar outorgas de rádios comunitárias para o MST. O líder do movimento, João Pedro Stedley, não leva muita fé na CPI do MST, que deve começar a funcionar até o fim de maio lá na Câmara dos Deputados. A bancada ruralista quer investigar as relações da organização dos sem terra com os seus financiadores. Nas invasões, o MST não usa apenas a foice e o martelo ou a enxada. Usa facões, pistolas, espingardas. Mas é atrás dos CACs que o Ministério da Justiça anda atrás. As ações do MST foram abafadas nos últimos 4 anos. O presidente Bolsonaro deu prioridade à titulação de terras, facilitando o acesso dos pequenos produtores assentados ao crédito rural. Mas o governo de Luiz comunista Lula da Silva prefere incentivar o conflito entre o agronegócio e a milícia dos invasores de terras. Reforma agrária para a esquerda é só um discurso revolucionário que até hoje não deu terra nem liberdade à maioria dos sem terra. As lideranças políticas do movimento não se preocupam com a legalização dos assentados, precisam mantê-los na ilegalidade para garantir o controle sobre eles. É isso, pessoal. Até a próxima.